É isso, professor. Tranquilo? Very well. Tranquilo. Esperando alguns minutos para ver se os coleguinhas entram, né, na sala para nós iniciarmos nosso bate-papo. Só lembrando que hoje a química ela está contida no capítulo 3 do seu livro e o assunto é átomo, componente estrutural da matéria. Átomo, o componente estrutural da matéria. Beleza? Então vamos lá. Olá, ser divino! Seja bem-vindo a uma super aula de química sobre átomo, o componente estrutural da matéria. Componente estrutural da matéria. E vamos começar por ele, modelo atômico de Dalton. Modelo atômico de Dalton. Né? O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. O modelo da bola de bilhar. Né? Dalton é um cientista britânico e ele retomou a ideia de átomo constituinte, como constituinte básico da matéria. Essa ideia do átomo ser o constituinte básico da matéria, ele retomou dos filósofos, né? dos antigos filósofos, que pensavam, já tinham essa ideia, né? Já tinham construído essa ideia que o átomo seria o componente básico da matéria. Então, Dalton considerou os átomos como partículas pequenas, invisíveis e indestruíveis. Seu modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, que nada mais é que essa bolinha pequena que você vê aí, ó, a bola de bilhar. Né? Para você que joga bilhar, aquele abraço. A representação do modelo atômico de Dalton, a representação da bola de bilhar, né? A ideia de elemento químico também foi sugerida neste momento, né? Além do modelo atômico, a ideia do elemento químico também foi sugerida, onde cada um seria constituído por um tipo de átomo igual entre si, e ao se combinar formariam outros compostos. John Dalton postulou ainda que átomos de elementos químicos diferentes apresentariam massas e propriedades químicas diferentes. Né? Você já sabe que é o modelo da bola de bilhar, e esse modelo foi considerado válido por cerca de 100 anos. 100 anos. Somente após de 100 anos que esse modelo atômico de Dalton foi desconstruído e no seu lugar foi construído um outro modelo, conhecido como modelo atômico de Thomson. O físico britânico Joseph John Thomson concluiu, após um estudo com raios catódicos, que átomo não era apenas uma esfera indivisível, indestruível, como tinha dito Dalton. Em seu estudo, Thomson percebeu a existência de partículas carregadas negativamente, determinando sua relação entre a carga dessas partículas, né, que foram denominadas inicialmente de corpúsculos e massa. Né? Thomson ele fez seu experimento baseado nessa imagem que você também tem essa imagem no seu livro, né? Tem essa imagem no seu livro. No caso, o modelo atômico de Thomson, posteriormente, deduziu a existência de uma carga positiva. Seu modelo consistia em uma esfera maciça, mas só que essa esfera maciça agora, essa própria esfera, era carregada positivamente, na qual, na sua superfície, estavam incrustados cargas negativas. Dessa forma, o seu modelo ficou conhecido como pudim de passas, né? Pudim de passas. Para quem já comeu aquele pudim de passas, né? Aquele abraço. O átomo, modelo atômico de Thomson. Esfera maciça, carregada positivamente na sua superfície estavam incrustados as cargas negativas, semelhante a um pudim de passas. E aí você tem agora o modelo atômico de Rutherford. Modelo atômico de Rutherford. Após a descoberta da radioatividade,
O físico da Nova Zelândia, Ernest Rutherford, e seus colaboradores realizaram, entre outras, uma experiência cujo objetivo era determinar as propriedades das partículas alfa e sua interação com a matéria. O experimento consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfas emitidas pelo polônio radioativo em uma chapa fotográfica. Com o experimento, ele percebeu que algumas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio, enquanto as outras partículas alfas desviadas em uma pequena parte era ricocheteada, né? Como você vê na imagem, né? Algumas partículas alfas atravessavam a lâmina de ouro como se ela não existisse. Outras eram desviadas e outras eram ricocheteadas. O físico chegou então a uma conclusão de que a maioria das partículas que atravessou a lâmina sem desviar, pois o átomo é constituído de uma grande parte de espaço vazio. As outras partículas que sofreram desvio provavelmente foram repelidas pelo núcleo, devido à sua positividade de suas cargas. E por fim, as que ricochetearam foram também repelidas pelo núcleo. Semelhante essa imagem retirada do seu livro. Baseado nessa experiência, Ernest Rutherford elaborou o modelo que ficou conhecido como modelo planetário. Né? Nós vimos esse modelo planetário na nossa primeira aula, né? Na nossa aula de apresentação, onde nós descrevemos todo o modelo, né, do Big Bang, né? A teoria científica mais aceita sobre a origem do universo. Nossa primeira aula foi o modelo planetário, legal? Em que o átomo possuía um núcleo onde estaria concentrada a maior parte da massa do átomo e era envolto por elétrons girando em elipses, no caso, a eletrosfera, ou seja, a maior parte do volume atômico é feito pela eletrosfera. Modelo atômico planetário, né? Você vê que o núcleo do átomo e ao seu redor, bem pequeno, um núcleo bem pequeno, ao seu redor, um grande espaço constituído pela eletrosfera, né? Os elétrons girando na eletrosfera, ao redor do núcleo. A principal falha no modelo de Rutherford foi não considerar os elétrons como partículas carregadas, girando ao redor do núcleo. Paulatinamente, elas perderiam energia, e assim que perdesse energia, o que é que ia acontecer? Elas atingiriam ao núcleo, né? Ia chegar no núcleo, perde energia, cola no núcleo, né? Ele não pensou nisso. Não, ele não conseguiu descrever isso, não conseguiu pensar, construir essa ideia. Por isso nós vamos para o modelo atômico de Bohr. Modelo atômico de Bohr, que é um modelo atômico também apresentado na nossa primeira aula, né? Modelo atômico que você tem as camadas, os níveis de energia, as subcamadas ou subníveis de energia. Tudo isso na eletrosfera, né? E o núcleo formado por prótons e pelos nêutrons, né? Hipótese baseada nos estudos da teoria quântica, o modelo atômico de Bohr. Em um núcleo positivo com uma parte periférica onde os elétrons sem emissão ou absorção de energia, porque eles estão em órbita, e em órbita os elétrons não gastam e nem consomem energia, tá? Você se lembra dos modelos planetários da nossa primeira aula. Então, um núcleo positivo com uma parte periférica onde os elétrons sem emissão ou absorção de energia giravam em órbitas circulares, nas famosas camadas ou níveis de energia. O físico dinamarquês Niels Bohr propôs um modelo que seria formado por um núcleo positivo com uma parte periférica onde giravam os elétrons, ainda assim semelhante ao modelo de Rutherford. A diferença básica entre estes era que, para Bohr, os elétrons giravam sem emitir ou absorver energia, ou seja, eles estavam em órbitas circulares, as quais ele denominou de níveis de energia ou camadas de energia.
Até aqui vai ficar a nossa aula, tá? Muito obrigado a todos pela participação e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais. Valeu, galerinha! Aquele abraço!